Fala, meus amados! Hoje vamos dar continuidade à leitura desta grande obra que está aqui mais uma vez, que é ele, As Diferenças entre o Judaísmo e o Cristianismo. Agora nós estamos indo para o segundo capítulo. O título é Milagres. Nós vamos falar um pouquinho, traçando um paralelo, o significado dos milagres para judeus e para cristãos. Vamos dar início aqui entendendo que no judaísmo os milagres desempenham um papel irrelevante. Aqui nós já começamos a traçar um paralelo interessante. Os judeus, acho que podemos dizer isso, é um dos povos que mais vivenciou milagre ao longo da história da humanidade. Se você analisar desde o início até os dias de hoje, os ataques que sofrem, a quantidade de pessoas, de judeus no mundo, tudo que já sofreram tantos e tantos ataques de vários países, em vários períodos, e sempre os judeus se prevaleceram. Então, realmente, a questão do milagre para os judeus, podemos se dizer que se tornou algo corriqueiro. E o grande ponto que eles já começam trazendo essa informação é no sentido que o milagre não determina que uma pessoa, ou que algo, ou alguém é Deus. Esse acho que é o grande propósito que eles colocam aqui, a irrelevância do milagre. Até porque o milagre, ele muitas das vezes a gente vive o milagre dia após dia. O fato de estarmos aqui já é um milagre. Então por isso se torna irrelevante. O milagre é feito dia após dia. Porém a gente só dá conotação em milagres grandiosos. Então nós vamos sempre atrelar o milagre a coisas grandes. Porém existem vários tipos de milagres. Existem os milagres pequenos, que é o que a gente vive todos os dias. E existem os milagres grandiosos, que é o que tomam maior relevância mediante quando vamos traçar um paralelo, principalmente no tema no qual está sendo abordado. E dando continuidade, de fato, como foi enfatizado especialmente por Saadia Gaon, Maimônides e outros eminentes pensadores e mestres, a crença judaica, na verdade, da revelação divina do Sinai, a crença em Moisés como o mais perfeito profeta e mestre, não está baseada nem depende dos milagrosos eventos ligados outorga da Torá e as maravilhas realizadas por Moisés. Amém, meus amados? Já nas escrituras rabínicas dos primórdios encontramos opinião de que os milagres bíblicos não foram ocorrências sobrenaturais, ou seja, contrárias às leis da natureza, mas incidentes que estavam perfeitamente dentro do seu âmbito, divinamente determinado. De acordo com os mestres do Talmud, e aproximadamente 15 séculos mais tarde, de acordo com Spinoza e os filósofos deístas, a interferência divina nas leis da natureza parecia ilógica e incompatível com o esplendor e a grandeza de Deus. Vocês estão conseguindo entender aqui, meus amados? Aqui eles estão traçando, ou melhor, estão trazendo uma informação no sentido que o milagre, ele não é um acaso, ele já é algo estipulado. Esse é o norte no qual essa linha de raciocínio dos abençoados, sábios de abençoada memória, estão trazendo aqui para nós. E eles falam, eles portanto declaram ousadamente que Deus fez os preparativos para que os milagres por ocasião da criação, assim respondendo à objeção impensável de que Deus interferiria nas leis da natureza depois de havê-las determinado. Aqui é algo muito interessante. Porque o que eles estão querendo dizer aqui é que Deus não interfere. A partir do momento que Deus criou o mundo, o nosso mundo que vivemos, ele não interfere mais no sentido das leis da natureza. Então esses milagres para nós são algo sobrenatural. Para Deus é algo, digamos que normal, uma vez que aquilo já está determinado, né? Não é algo casual. Essa é a informação no qual eles estão dando a relevância. De acordo com essa tendência de remover o que há de miraculoso dos milagres, o Rabi Yoshinan ensinou. Deus fez um contrato com o Mar Vermelho, segundo o qual ele deveria se dividir para os israelitas. Seu colega, o Rabi Jeremias, filho de Elazar, deu um passo adiante e observou que Deus fez um contrato similar, entre outros, com o Sol e a Lua,
para que parassem em suas trajetórias. Quando Josué ordenasse com os corvos para alimentar Elias com o fogo, para que não ferisse animais, Misael e Azarias, com os leões para não ferir Daniel, com os céus para se abrirem para Ezequiel, e com o peixe para vomitar Jonas. Em consonância com essa tendência racionalista dentre os mais eminentes sábios, encontramos no Talmud uma enumeração de coisas milagrosas que foram criadas na véspera do Shabat, da primeira semana do mundo, e depois preservadas por Deus para serem reveladas em datas, ou melhor, em data designada do futuro. Dentre as coisas sobrenaturais que foram criadas e consequentemente não realizadas devido à interferência com as leis da natureza, estava a boca da terra, que se abriu para engolir Corá e seus seguidores. Amém, meus amados? Aqui eles estão dando uma ênfase muito grande na questão, como disse aí, repito, que o milagre é algo já pré-estipulado por Deus. E aí nós vamos agora abordar aquilo que realmente chamou mais atenção desse capítulo, que fala: poderiam então as mãos de Moisés provocar a batalha ou interrompê-la? Então aqui eles vão trazer aquela batalha onde Moisés levanta as suas mãos e o povo vence a batalha, começa a ter êxito numa batalha. A partir do momento que Moisés abaixa as suas mãos, o povo começa o povo de Israel começa a ser, o povo judeu começa a ser derrotado. E aí nós vamos entender aqui que eles vão dar continuidade. E decidiram que este gesto de Moisés tinha somente um significado simbólico. Então aqui, esse que é tido como um milagre, né, na Bíblia, na verdade é um simbolismo. E eles vão explicar o porquê. Pois, enquanto os israelitas olhavam para cima e mantinham o coração submetido ao seu Pai do céu, eles prevaleciam. Quando não o faziam, eram derrotados. Aqui é maravilhoso. O que eles querem dizer? Que nada mais é do que a confiança no qual aumentava atrelado a um ato. Então aquele ato ele dava confiança e o coração do povo se voltava a Deus. Quando aquilo não acontecia, naturalmente a confiança diminuía e automaticamente eles não conseguiam se dar bem naquela batalha. Isso é muito legal, essa reflexão, meus amados. E aqui a gente entende que, contudo, há provas abundantes que as melhores cabeças judaicas e os sábios mais destacados sempre se uniram em apoio à interpretação racionalista do judaísmo e de suas fontes. Então aqui nós estamos indo primeiro numa linha judaica, declarando onde o judeu ele tem muito cuidado com o misticismo, enfim, digamos que traçando um paralelo para o cristianismo, existe muito aquela termologia subir para descer, descer para subir, enfim, existe muita coisa que é falado como uma loucura, confiar sem entender. Isso eu entendo porque realmente na linha judaica também existe muita coisa que não é, a gente não tem a explicação com clareza. Tem coisas que Deus realmente determina e ponto final. Mas o grande propósito os judeus eles buscam sempre algo que tenha uma clareza nos fatos, né? E não vive uma loucura exacerbada que, não, enfim, não precisa entender nada, porque realmente, traçando um paralelo, vamos pegar principalmente uma linha evangélica. A linha evangélica no Brasil se dissipou através da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi a primeira igreja com relevância no nosso território nacional brasileiro. E essa é uma igreja que foi baseada pela fé. E a fé é muito atrelada a milagres, né? E realmente a Assembleia de Deus é um povo que vive muitos milagres. Eu falo porque eu realmente presenciei coisas nesse sentido. Porém, o fato de vivenciar milagres não significa que, como que eu vou dizer, agora é complicado a gente entrar nesse mérito. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, em ambas as religiões, as doutrinas, vocês vão encontrar milagres. O milagre ele está em praticamente todas as religiões você vai ter histórias de milagre. Então, o que é a grande relevância, acredito, desse tema para a gente começar a elucidar ele
é que o milagre ele não determina se um Deus é santo, se não é sobre isso. Então o milagre ele sim é algo maravilhoso, é algo que nos estimula, é algo muito valoroso, né? Como questão de a gente poder ter um norte das coisas que Deus pode fazer, enfim, uma série de benefícios que ele traz para quem pode ter o privilégio de presenciar ou de ter a informação sobre. Porém, ele não é determinante para que você possa dizer que o Deus tal é o Deus certo, ou melhor, a determinada denominação é a certa porque viveu determinados milagres. Então é sobre isso, meus amados. Aqui, dentre a minha interpretação, creio que o grande propósito desse capítulo é desmistificar o milagre de algo que tornaria relevante uma justificativa para que aquela doutrina seria correta atrelado a um milagre. Amém, meus amados? Então vamos dar continuidade aqui, entendendo que agora vai começar a ficar bacana. A crença judaica não é baseada em milagres. Mantendo essa convicção, Maimônides descreveu a era messiânica, advertindo os adeptos: não permita fazer parte de suas ideias que o Messias deve necessariamente realizar sinais de milagres. Aqui ele está falando que quando o Messias, porque para os judeus o Messias ainda não veio. E o que ele está dizendo é que o Messias não necessariamente é alguém que vai vir atrelado a milagres. Esse é o ponto relevante. E aí, dando continuidade, ele fala, um outro texto, uma outra parte que eu grifei aqui vai falar: os milagres podem ser usados para comprovar a verdade de que qualquer religião e, consequentemente, não podem ser aceitos como prova de nenhuma delas, exatamente o que eu falei antes aqui para vocês. Então, o milagre não é algo determinante para dizer que aquela doutrina é a certa ou a errada. Não é sobre isso. E aí, nós dando continuidade, vamos entender que os evangelhos são um longo registro dos milagres realizados por Jesus. Então, os milagres de Jesus, ele tem uma relevância muito grande dentro do cristianismo. Enquanto o judaísmo enfatiza a importância do conhecimento racional. Aqui eles traçam um paralelo que o judeu ele não vive de milagre, ele vive na busca do conhecimento, da sabedoria, de ter entendimento das coisas divinas. A propósito, Deus nos deu a nossa mente para que possamos raciocinar, buscar conhecimento e ter lucidez das informações. Não viver uma loucura, não viver sem confiar sem entender aquelas coisas que dentro do meio cristão é muito comum. Né? As pessoas não estudam, as pessoas não se dedicam e vivem e conseguem pregar, subir num púlpito sem sequer abrir uma Bíblia para ler. Isso é muito comum. Temos pregadores no meio evangélico que sequer sabem ler e escrever. No início da trajetória do cristianismo da linha evangélica no nosso país, isso era algo muito comum e ainda é visto nos dias de hoje. E aí ele fala: enquanto o judaísmo enfatiza a importância do conhecimento racional para o estabelecimento de uma verdade religiosa e se recusa ao conferir ao fato milagroso qualquer valor que certifique ou confirme a verdade, o cristianismo postula a superioridade da crença em milagres, crença inquestionável e cega, em oposição ao reconhecimento razoável. Então aqui ele traça um paralelo dizendo que o milagre para o cristianismo ele tem uma relevância notória e grandiosa, diferentemente do judaísmo, que o milagre é uma coisa corriqueira e algo irrelevante, diferente do conhecimento no qual devemos buscar e nos dedicar. Então esse é o paralelo que é traçado sobre esse tema. E aí vai. Com o resultado dessa supervalorização do sobrenatural, o cristianismo, especialmente na sua versão católica, tem se tornado virtualmente escravo dos milagres. O catolicismo escolhe seus santos de acordo com o poder dos milagres que realizam ou devido às maravilhas que se tornam manifestas através deles. Então aqui está dando uma ênfase ainda maior no catolicismo e de fato é notório quando vários santos foram canonizados, pois
atrelados a milagre. E aqui para o judaísmo isso é uma aberração, né? Porque notoriamente ninguém tem esse poder de ter uma elevação no sentido de o mérito é eu sou o santo que faço o milagre. O milagre, quando acontece, provém de Deus. Então, se tem alguém que deveria ter essa referência atrelada ao milagre, não é um santo, pois sim Deus. Então, essa é a linha de raciocínio óbvia que um judeu traça, já começa por aí, né? E dando continuidade, mesmo quando dou a Deus a honra e a glória pelo milagre, também não dou a ênfase de que aquilo é algo relevante ao ponto de eu dar uma atenção voltada com grande valor no qual é dado ao catolicismo para aquele fato. Amém, meus amados? Vamos dar continuidade aqui, entendendo que o judaísmo que se libertou dos últimos vestígios dos conceitos mitológicos da idolatria com a extinção dos sacrifícios, aproximadamente 2000 anos atrás, não possui sacramentos. Seu verdadeiro teor é incompatível com o conceito mitológico da transubstanciação, entre aspas, a crença na transformação da história no corpo de Cristo e do vinho em seu sangue. Fecha aspas, sagrada para todos os católicos, confesso. O judaísmo torna a salvação dependente unicamente dos esforços éticos feitos pelo devoto por meio do seu livre-arbítrio. Aqui é maravilhoso e realmente essa é uma das partes que mais me encanta no judaísmo. Uma vez que ele não atrela doutrinas, ele não atrela feitos mirabolantes. Eu não tenho que descer água, eu não tenho que tomar hóstia, eu não tenho que nada. Eu tenho que ser, olha o preceito deles, é a ética. É caminhar como um justo, é buscar o conhecimento que molda o nosso caráter para que sejamos exemplos dentro de uma sociedade, para que de fato as nossas atitudes demonstrem se realmente somos pessoas dignas da honra e glória de Deus, se estamos caminhando realmente como alguém que está buscando a espiritualidade, ou se somos alguém que toma uma hóstia, que desce as águas e continua pecando, mas aí já está aceito, porque já aceitou. Esse é o grande problema que, ao meu ver, e foi um dos grandes fatores preponderantes para que hoje eu estivesse seguindo essa linha judaica. Realmente isso para mim não faz sentido, para você pode fazer, isso é maravilhoso, se faz bem para você, que bom, que você continue seguindo essa linha e está tudo bem. O fato é, livre-arbítrio, por isso que ele existe, então cada um escolhe aquilo que faz mais sentido para si. Para mim, dentro dessa linha que estamos traçando, a ética ela é muito mais valorosa do que uma doutrina criada por homens. Vamos lá, meus amados. Aí aqui fala, a crença cristã, nas suas várias interpretações protestantes, é, portanto, ainda justificada pela fé. Como eu disse agora há pouco com relação à Assembleia de Deus, que foi uma das primeiras igrejas, ou melhor, a primeira igreja evangélica, falando aqui do nosso país, e a base sólida dela veio atrelada à fé. Né? Depois de um tempo, aí começou-se ter uma linha mais voltada para a Bíblia, a questão da teologia. Então, no passado era muito mais alinhado a uma fé do que propriamente um conhecimento embasado. E aí fala, protestante justificada pela fé, em oposição ao judaísmo, que torna o conhecimento de Deus o primeiro pré-requisito na crença. Então foi exatamente o que eu falei, né? Que para o judeu, o fator preponderante é o estudo, é buscar esse conhecimento. Então não adianta eu tenho fé, a minha fé é inabalável, maravilhoso. Fé no quê? Não, fé em Deus. Ótimo, que legal. Que Deus é esse? Qual é o conceito do Deus que você crê? Aonde que está alicerçado a base desse Deus no qual você está seguindo? Quais os preceitos que ele agrega para que você tenha valores, né, lineares? Esse é o grande ponto, meus amados. Esse é o grande ponto. Ter a fé num Deus no qual você sequer sabe os valores, por onde, porque Deus é maravilhoso, não tenho dúvida, e é muito bom termos fé, mesmo uma fé ignorante, é melhor do que não ter. Essa é uma opinião pessoal. Porém, uma fé verdadeira, valorosa e de um amor verdadeiro seria o mesmo que eu ter uma fé que vou ter uma esposa, digamos assim, né? Só que eu não sei quem é.
Então eu não vivo a realidade. Seria mais ou menos eu ter um relacionamento virtual, né? Eu não conheço ela, né? Só falo por uma rede social, não sei quem é. Eu tenho fé que ela é maravilhosa, tenho fé que ela é linda, mas eu não sei se realmente é, porque eu não a conheço. Então como que eu vou conhecer ela? Estudando, vivenciando aquilo, buscando ir atrás para realmente me aproximar e aí sim, opa, essa mulher é valorosa, essa mulher ela é linda, eu conheço a mulher no qual estou vivendo, assim como eu conheço o Deus no qual entregou uma Torá para que eu pudesse estudar e conhecer os preceitos no qual ele quer que eu siga. E esse é o grande valor do judaísmo, diferente do cristianismo, que a sua fé está baseada somente na crença. A principal base do cristianismo está atrelado à fé, à crença na imagem, na figura, melhor dizendo, de Jesus. Amém, meus amados? Devido ao empenho de gerações e gerações de rabinos e pensadores que aplicaram a luz da razão a cada princípio e ensinamento do judaísmo, não há virtualmente nada na crença autorizada judaica. Entre aspas, é claro que existem superstições populares, fecha aspas, que seja contrário à razão e às leis da natureza. Aqui tem um finalzinho que eu não destaquei, mas eu quero ler, quero entender o que está aqui. Tem uma parte. A ascensão de Jesus, entretanto, é muito importante ao cristianismo, e interpretar esse fato alegoricamente acarretaria privar as religiões cristãs de sua própria base justificativa. Paulo, portanto, estava certo em advertir aos coríntios contra qualquer dúvida sobre a ressurreição de Jesus, pois, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a nossa fé. Acontece mesmo que somos falsas testemunhas de Deus, pois atestamos contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Entre aspas, primeira epístola de São Paulo aos Coríntios 15, 14 e seguintes até 22. Aí vamos ver o que fala aqui, encerrando este capítulo. Graças a essa total desobrigação de acreditar em milagres, o judaísmo se mantém em melhor posição que o cristianismo em face de emergência da ciência moderna. A teoria da evolução não é necessariamente contrária ao espírito do judaísmo e de sua interpretação da criação, pois há uma antiga afirmação rabínica que equivale a dizer que a criação do mundo, tal como conhecemos, foi precedida pela criação e destruição de outros mundos. A crença judaica em Deus como incomparável e único poder criativo unificado não é afetada se assumimos que a criação se deu através de um único ato ou por um processo contínuo, pois o judeu não agradece diariamente a Deus, pois o judeu não exatamente diariamente a Deus, que renova todos os dias a obra da criação? Interrogação. Como resultado, o empenho que a Igreja exibe em reprimir as heresias de homens como Copérnico, Giordano, Bruno e vários outros cientistas que pagaram alto preço por sua integridade e ousadia como estudiosos, seria impossível no judaísmo, que sempre se empenhou em compreender o Criador e a criação, em vez de aceitá-lo, e as suas obras extraordinárias baseadas somente na fé propriamente dita, especialmente se tal fé envolver irrestrita crença em milagres. Amém, meus amados? Espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente começa a traçar mais um paralelo atrelado aos milagres. Percebemos que agora fica muito claro a linha que o cristão traça com relação ao milagre, muito atrelado à figura de Jesus e dos santos, principalmente na linha católica, onde, através dos milagres no qual nós seres humanos possamos ter vivenciado, né, isso faz com que sejamos figuras santas, no caso da Igreja Católica, canonizados como santos, uma relevância muito grande ao ponto de adorá-los, ao ponto de fazer imagens dele e dizer que são intercessores. Essa é uma prática muito comum do catolicismo. Algo completamente repudiado para um judeu, uma vez que a crença do judeu
é a sua dedicação perante aquilo que ele busca de conhecimento, todos os preceitos no qual tanto a Torá como o Talmud tem atrelado as raízes judaicas, e isso sim faz com que um judeu se dedique no conhecimento sagrado e através das mitzvot e da sua dedicação para com o conhecimento das coisas divinas, faz com que um judeu possa ser elevado dia após dia, ter o mérito das suas atitudes. Então, não somos figuras diferentes do que o cristianismo prega muito. Eu sou o pior dos pecadores, só em Cristo. Não, nós somos capazes, até por isso que é o que eu penso. Deus não deu uma mente saudável e que possamos pensar e filtrar nossas decisões e atitudes para que possamos ser salvos por Ele mesmo. Isso para mim realmente não faz sentido. Por isso que eu hoje optei em seguir essa linha que me possibilita, através das minhas atitudes, ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim. Plantar mais coisas boas do que plantar coisas ruins. E no final é o que vai ser determinante para que possamos acessar o mundo vindouro e viver essa vida eterna no qual almejamos ambas as doutrinas. Isso acho que é uma coisa que temos em comum, é que ambas buscam o mundo vindouro, porém, cada qual da sua maneira. Amém, meus amados? Espero que vocês tenham gostado do tema, tem sido muito bacana, eu estou gostando muito de compartilhar isso com vocês, né? Alguma coisa que vocês tiverem para agregar, alguma informação, comente aí abaixo. Vamos crescer em conhecimento, em sabedoria juntos para que possamos cada vez mais nos espiritualizar e voltar o nosso coração para o nosso Deus, Baruch Hashem. Que você tenha um excelente dia. Muito obrigado pela sua presença e um forte abraço a todos.